Oi, eu sou a Pichu. Hoje nós vamos começar as aulas do segundo semestre do CPSEX, o Cursinho Popular da Licenciatura em Ciências Exatas da USP de São Carlos. E na nossa frente de matemática, a gente vai começar pelo tópico de progressão aritmética. Então, vamos começar estudando algumas sequências. Então, por exemplo, esta primeira, que tem 2, 3, 5, 7, 11... Qual vocês imaginam que seja o próximo termo? Depois do 11, qual seria o próximo número? Acertou quem pensou no número 13. A lógica dessa sequência é colocar aqui os números primos. Então, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, e o próximo aqui depois do 11 seria o 13. Tá? Mais uma. 0, 2, 4, 6, 8, 10. O próximo número seria o 12. Acertou quem falou 12. Aqui, o padrão seria somar sempre 2. Então, 0 mais 2, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então, eu estou somando um valor, que nesse caso é 2, para chegar no próximo termo. E nesse caso em específico, a gente fala que é uma progressão aritmética, certo? Mais um. Menos 4, menos 8, menos 16, menos 32. O próximo seria o menos 64. Aqui a lógica é multiplicar por 2. E quando a gente está fazendo isso, a gente está multiplicando por um número, a gente fala que é uma progressão geométrica. Tá? A gente vai estudar mais profundamente tanto progressão aritmética quanto progressão geométrica. Tá? E um último aqui que também é uma sequência, mas não é numérica, é o A, E, I, O, e a próxima letra seria o U. Então, quando a gente fala de sequência, a gente está pensando em enumerar aqui de vários elementos colocados em alguma lógica. E aí tem duas sequências bastante importantes, a progressão aritmética e a progressão geométrica, que é a que a gente vai ver com um pouco mais de cuidado aqui nas nossas aulas de matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar a progressão aritmética, como vocês já perceberam pelo título, e na semana que vem a gente vai estudar então a próxima progressão, que é a geométrica, tá bom? Então, para começar, eu coloquei uma definiçãozinha para vocês. Uma PA, que é progressão aritmética, é uma sequência numérica que, a partir do segundo termo, é a soma do anterior com uma constante que a gente representa pela letra R, que é a razão dada. Então, vamos ver alguns exemplos. A gente vai simbolizar o número de termos por esse A, ou pode ser qualquer outra letra minúscula, com um númerozinho subscrito aqui embaixo. Então, o A1, por exemplo, seria o primeiro termo de uma sequência de PA nesse caso. O A2 é o segundo termo, então esse númerozinho indica qual é a posição que o termo está. Dessa mesma sequência, o A3 está na terceira posição, o A4 quarta posição e assim por diante. Certo? Então, vamos ver uma primeira sequência aqui, uma primeira PA. Eu estou dando que o A1, o primeiro número, o primeiro termo dessa progressão, vale 5 e a razão vale 3. Então, a partir do meu primeiro termo, a gente vai somar essa razão, que nesse caso é 3. Então, o próximo termo, o A2 dessa sequência, seria 8. 5 mais 3 é 8. Mais 3, 11. Mais 3, 14. Mais 3, 17. E assim por diante. Quando aparecem esses 3 pontinhos, é porque a sequência não acabou nesses 5 termos. Existem mais termos aqui depois, tá? Mais um exemplo. A PA aqui, como meus números estão crescendo, a gente fala que ela é uma PA crescente, certo? Então, mais um exemplo. Agora, o A1 vale menos 3 e a razão é 0. Então, a partir do meu primeiro termo, eu vou somar 0. Menos 3 mais 0, menos 3. Mais 0, menos 3. Mais 0, menos 3. Então, aqui a gente tem uma PA que a gente chama de constante. Sempre que a gente tiver razão igual a 0, como a gente está somando, PA é a soma. Então, a gente está somando 0. 0 é um elemento neutro da adição, né? Menos 3 ou mais 0 é o próprio número, o próprio menos 3. Então, aqui a gente fala que é uma PA constante, que todos os termos vão ser iguais aqui. Mais um exemplo, A1 sendo 1 e a razão menos 5.
Então, a partir do 1, eu vou somar um número negativo. Então, não tem problema, a gente tem razão como número negativo. É só somar esse número negativo. Então, 1 mais menos 5 é a mesma coisa que 1 menos 5, que vai ser menos 4. Menos 4, menos 5, menos 9, menos 14, menos 19, e assim por diante. Essa PA, os meus números estão diminuindo, então ela vai ser uma PA decrescente, certo? E um último exemplo é com o A1 sendo zero e a razão sendo meio, sendo 1 sobre 2. Também não tem problema a razão ser fração, ser número negativo, a razão pode valer aqui qualquer número natural, tá bom? Desculpa, número real, número real. Tá, então partindo do zero aqui, vamos somar meio. Então, 0 mais meio é meio, mais meio 1, mais meio 3 meios, e assim por diante. Essa também é uma PA crescente, certo? Os termos aqui estão aumentando de valor, PA crescente. Então, só como um resuminho aqui, tem esse quadrinho aqui em cima, que sempre que a razão for menor que zero, ou seja, for um número negativo, a nossa PA vai ser decrescente, ela vai diminuindo os valores. Quando a razão for zero, a PA é constante, e quando a razão é um número maior que zero, um número positivo, a PA vai ser crescente. Então, para uma PA qualquer, a gente vai ter um valor inicial, o nosso primeiro termo, o A1, e a partir dele estamos somando uma constante que a gente chama de razão e representa pela letra R. Então, a partir do A1, a gente vai somando uma razão. Então, o A2 seria o termo anterior, A1, mais a razão. O termo A3, ele vai ser o termo anterior, que é A2, mais uma razão, ou então a gente pode pensar no A3 em função do A1. Vai ser o A1 mais duas razões, mais uma razão para chegar no A2, mais duas razões para chegar no A3 a partir do A1. Para o A4, a mesma coisa. É o termo anterior, A3 mais uma razão, ou então a gente pode pensar em relação ao A1, a gente vai ter que somar uma, duas, três razões, tá? E observando aqui, quando a gente tem um termo 2, por exemplo, a gente tem uma razão. No termo 3, a gente tem A1 mais duas razões, A4, A1 mais três razões, e assim por diante. Vocês enxergaram algum padrão aqui? Quando o meu termo está numa posição 4, aqui a gente vai ter A1 mais uma unidade a menos de razão. Então, como termo geral, a gente pode usar que um A numa posição qualquer N vai ser o A1 mais essa quantidade, esse número N, menos 1 vezes R. Aqui também tem o exemplo do A5, que o A5 vai ser o A1 mais 4, que seria 5 menos 1, vezes R. Vamos observar essa PA agora. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Aqui a razão dessa PA é 2, porque a partir do 3 a gente está somando duas unidades para chegar no próximo valor. Então, a razão aqui é 2, o meu A1, meu elemento 1 aqui é o 3, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, a gente tem um número par de elementos aqui, certo? Então, vamos dar uma olhadinha em relação aos termos equidistantes. O que é isso? Equi é de equidade, de igual, e distantes vem de distância. Então, a gente vai olhar para termos que estão na mesma distância. Então, vamos dar uma olhada. 7 mais 9 é 16. 5 mais 11 também é 16. 3 mais 13, novamente 16. Então, quando a gente está somando termos que são equidistantes, né? Então, aqui os das pontas, depois um menos os das pontas e assim por diante. Tem que ter a mesma distância. Quando a gente soma esses valores, ele dá um valor aqui que é fixo dentro dessa PA. Isso também vale para uma PA de números de termos ímpares. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. A nossa PA aqui agora começa com 1 e a razão é 5. A partir do 1 eu vou somando 5. 1 mais 5, 6, mais 5, 11, mais 5, 16 e assim por diante.
E aqui vai seguir a mesma ideia. Para termos equidistantes, a soma vai ter um valor constante dentro dessa PA. Então, nesse caso, 11 mais 21 é 32, 6 mais 26 também é 32 e 1 mais 31 também é 32. O que acontece quando a gente tem um número ímpar é que fica sobrando esse termo aqui no meio, que a gente fala que é um termo central. E aqui, ele só é equidistante a ele mesmo, porque ele está bem no meio. Então, 16 mais 16 também é 32. Nesse caso, da gente ter uma PA de números ímpares, de número de termos ímpares, por exemplo, aqui de até 5 termos, a gente vai ter, então, esse termo central. E aí, são casos muito legais para a gente trabalhar, porque a partir dele, a gente pode ver alguns padrões, tanto para trás quanto para frente, que ajudam a resolução de alguns exercícios. Ok? Então, vamos dar uma olhada. O termo central é o A3, e a gente está falando de PA, então a gente está somando valores para chegar no próximo. Então, a partir do A3, eu estou somando mais uma razão para chegar no A4, então o A4 é A3 mais uma razão, e o A5 é A3 mais duas razões. Mas eu também posso usar o raciocínio para trás. Se eu quiser voltar o meu A3 e voltar para o meu A2, é só eu subtrair agora uma razão e voltar para o A1, eu subtraio duas razões do A3, certo? Então, agora, olhando para esses termos equidistantes em relação ao termo central, então o A2 e o A4, que seria o A3 menos R e o A3 mais R, se eu tirar a média aritmética dos dois, então, se eu somar os dois e dividir por 2, eu somo e divido pelo número de termos. Vamos ver o que vai dar. A3 menos R mais A3 mais R, dá para simplificar esse mais R com o menos R, e vai sobrar A3 mais A3, que é 2A3, e o dividido por 2 só mantém. 2A3 dividido por 2, sobra só o A3. Então, quando eu tenho termos equidistantes numa PA de número de termos ímpares, eu posso fazer a média aritmética dos termos centrais, que vai ser igual ao termo central. Não precisa ser o termo equidistante imediatamente do lado do A3. Vamos ver se funciona aqui para esses dois termos, para o A1 e para o A5, que também são equidistantes em relação ao A3. Então, vamos tirar a média. Então, A3 menos 2R mais A3 mais 2R dividido por 2. Aqui, o menos 2R e o mais 2R se cancelam, sobra A3 mais A3, que é 2A3 dividido por 2, que é igual a A3, que também dá o termo central. Então, isso sempre vai funcionar. Em uma PA com um número ímpar de termos, a média aritmética dos dois termos equidistantes é igual ao termo central. Olhando para essa outra PA agora, que está escrita de forma geral, como termo 1, termo 2 e assim por diante, ela tem até o termo N. A gente quer saber agora a soma, o que acontece se a gente somar todos esses termos de uma PA. Então, a gente quer somar um número N de elementos, até 1, 2, 3, até um número final aqui, N elementos. Então, o que eu posso fazer é pegar cada um deles, calcular cada um deles e somar. É um modo. Mas é claro que às vezes não dá para fazer isso, seria muito trabalhoso, porque a gente pode querer somar 100 números, por exemplo. E aí ficar somando na mão 100 números é muito trabalhoso. Então, a gente vai então pensar numa formulazinha que possa descrever melhor para a gente calcular de uma forma mais direta a soma desses N termos de uma PA. Para isso, eu vou pensar na soma da PA de duas formas. Eu posso somar tanto A1 mais A2 mais A3 e assim até o AN, ou ao contrário, AN mais AN menos 1 mais o anterior até o A1, certo? E aí eu posso pegar essas duas formas de escrever a soma, que é a mesma coisa, só inverter a ordem, e somar as duas. O que daria? Aqui no lado esquerdo, a soma de n elementos mais a soma de n elementos dá duas vezes a soma de n elementos. Depois, A1 mantém aqui, o AN mantém aqui. A2 mais a n menos 1, mais todo mundo que aparece aqui nesse meio, representado pelos três pontinhos, mais o A2, mais o a n menos 1, mais o A1 e mais o AN. E aí, eu posso pensar em agrupar eles 2 a 2. Então, A1 mais a n, A2 mais a n menos 1,
Por quê? O A1 e o AN, eles vão ser aqui os nossos extremos dessa PA, certo? Nossos extremos. Então, eles são termos equidistantes. Depois, os próximos, o A2 e o AN-1 também são equidistantes. Então, eu posso deixar... Eu sei que a soma de dois termos equidistantes é um valor sempre fixo dentro de uma PA, igual a gente viu um pouquinho antes. Então, em vez de deixar esse monte de variável, eu posso substituir tudo por A1 mais AN, porque essa soma de A2 mais AN menos 1 vai ser o mesmo valor que essa soma de A1 mais AN. E dessa forma, é interessante porque eu tendo o mesmo padrão aqui, um A1 mais AN somado várias vezes, eu posso colocar ele em evidência. Então, eu teria o A1 mais AN uma vez aqui, o A1 mais AN duas vezes, o A1 mais AN menos 2, e assim por diante. Eu teria essa continha do A1 mais AN N vezes. Então, eu posso colocar essa parcela e multiplicar por N, que é o número de vezes que ela vai aparecer. E aí, eu posso pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo. Então, como uma fórmula geral, a gente vai ter que a soma dos N primeiros elementos de uma PA vai ser o primeiro valor mais o último valor, tudo isso multiplicado pelo número de termos, dividido por 2, certo? E aqui fica uma forma melhor da gente usar, porque aqui a gente só precisa saber o primeiro e o último valor e a posição desse último valor para achar a soma. Não precisa somar um a um, como a gente tinha esse problema no início. Sobre a teoria de progressão aritmética, era isso que eu queria passar para vocês. Acompanhe agora a aula de número 2, para a gente resolver alguns exercícios e explorar um pouquinho melhor o que a gente viu na teoria agora. Bons estudos!